Olá, meu nome é Francisco Rafael, sou analista de mercado da Inovagro Brasil e eu vim trazer a bússola do agro dessa semana. Vamos começar pelo cenário global, que segue mais cauteloso, com a soja pressionada principalmente pela expectativa de uma safra muito grande na América do Sul. O clima vem ajudando no Brasil e também na Argentina. O plantio avança bem e isso reforça a ideia de maior oferta nos próximos meses. Em Chicago, os preços continuam limitados, com fundos reduzidos e posições com a China comprando, mas ainda em um ritmo que não muda o cenário geral. Sempre que a soja tenta uma recuperação, o movimento acaba sendo curto, porque o mercado segue olhando para uma safra cheia que está se formando no Brasil. No Brasil, o mercado de soja segue travado, algo típico deste período do ano. Os preços em reais se mantêm relativamente firmes, mas o volume de negócios é baixo, com produtores e compradores adotando uma postura um pouco mais defensiva e negociando apenas quando há necessidade. O milho mostra um pouco mais de sustentação no mercado internacional, puxado pela boa demanda dos Estados Unidos, o que ajuda a segurar os preços em Chicago. Já no mercado interno, o ritmo continua lento, com poucas negociações e demanda mais fraca das indústrias e dificuldade de fechar negócios diante do impasse entre o preço pedido pelos produtores e os compradores estão ofertando. O petróleo segue em níveis elevados por causa das tensões no cenário internacional, o que acaba dando algum suporte aos mercados ligados à energia. O dólar, por sua vez, perdeu força nos últimos dias, tanto no Brasil quanto no exterior, em um ambiente de pouca liquidez por conta dos feriados. Essa movimentação ajuda a evitar quedas maiores nos preços em reais, mas não muda o tom de cautela que ainda domina o mercado no curto prazo. Na segunda-feira, teremos o IGPM e CAGED, estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos e influência de expectativa de inflação. Já o CAGED sinaliza uma força de mercado de trabalho e estoques de petróleo que afetam a energia e custo. Na terça, dia 30, teremos o PIB e taxa de desemprego no Brasil e dados de atividade e emprego que afetam percepção sobre os crescimentos e política monetária. Já durante o 31, é véspera de ano novo e a liquidez bastante reduzida de mercado que teremos. Na quinta-feira, dia 1, teremos o PMI industrial dos Estados Unidos, feriado de ano novo e também indicações de algumas reações do mercado. Já na sexta-feira, feriado na China, ou seja, menor demanda asiática e baixa liquidez global. Isso afetará soja, milho e fertilizante durante a semana. Vamos ao panorama local do agro. Já no Tocantins, o plantio da safra soja 25-26 foi finalizado após um ciclo marcado por fortes desafios climáticos, que provocaram atraso no desenvolvimento da cultura e, consequentemente, um encurtamento da janela para o milho safrinha 26-26. Apesar do impacto climático no início do plantio, os relatos de campo indicam bom desenvolvimento das lavouras, sustentando uma projeção positiva de produtividade para a soja. Na comercialização da soja 25-26, o mercado segue com viés baixista, influenciado pela semana de festividade de fim de ano, que resultou em baixo volume de negócios. As trades operam com um período de recesso alongado, enquanto os produtores demonstram um pouco de interesse em negociar nos níveis atuais de preço. Ao longo da semana, foram reportados pouco mais de 9 mil toneladas negociadas na safra 25-26. As cotações seguem pressionadas pela fraqueza de Chicago e pela expectativa de safra recorde no Brasil, fatores que limitam a atratividade dos preços e reduzem o apetite por novas vendas. O mercado também acompanha possíveis compras da China de soja americana, que até o momento não se concretizaram em volumes tão relevantes, reforçando o preço e também a pressão negativa sobre o Chicago. Além disso, os prêmios seguem cada vez mais pressionados, comprometendo ainda mais a liquidez das negociações. No milho, o mercado interno mantém o comportamento observando as últimas semanas com baixa movimentação, tanto na indústria e tanto também no confinamento. Seguem bem abastecidos e a partir das compras anteriores atendendo às suas demandas no curto prazo e também no médio prazo, o que reduz a necessidade de novas aquisições. Do lado do produtor, aqueles que ainda possuem milho disponível adotam postura firme, aguardando uma retomada de demanda, com indicações de venda entre R$ 70 e R$ 80 por saca. No mercado de exportações do milho safrinha 26-26, o cenário permanece travado. A indefinição quanto à área de plantio, diretamente afetada pelo atraso da soja, mantém o mercado em compasso de espera. Exportadores e indústrias monitoram de perto a evolução da safra para definir suas estratégias de originação, enquanto os preços atuais seguem poucos atrativos para a comercialização. Já no panorama local do agro no Mato Grosso, o mercado, tanto na soja quanto no milho, apresenta um ritmo mais lento de negociação. O ambiente é descrito como morno, reflexo direto do período de festividade de final de ano, que reduz a presença de compradores e vendedores, além de limitar novos fechamentos no curto prazo. No campo, o clima segue favorável em toda a região do Vale do Araguaia, com registro de chuvas regulares e bem distribuídas. Esse cenário tem contribuído para o bom desenvolvimento das lavouras, sustentando a evolução das áreas dentro do calendário esperado. Em relação às condições das lavouras, a maior parte das áreas apresenta um bom padrão vegetativo. Aproximadamente entre 60% a 70% das lavouras se encontra-se em fase de floração,
exportação, enquanto cerca de 50 a 60% já iniciam o processo de enchimento de grãos, a formação de vagens, etapa decisiva para a definição do potencial produtivo na região. No mercado de frete, os valores permanecem estáveis, com preços mais a menos. A menor demanda, típica deste período do ano, contribui para um ambiente mais equilibrado, sem pressões significativas de alta nos custos logísticos. Vamos agora para a previsão climática. O panorama meteorológico para Tocantins na próxima semana indica uma manutenção de cenário típico de verão em todo o território estadual, com forte presença de calor e umidade elevada. A previsão aponta para dias marcados por sol entre nuvens e ocorrência frequente de pancadas de chuva em algumas regiões, geralmente concentrado nos períodos da tarde e também na noite, mantendo as temperaturas máximas na casa dos 31 graus e as mínimas próximas dos 22 graus, mas sempre sob o risco de tempestade isolada que podem surgir rapidamente. Já no mercado do fertilizante, o mercado segue com movimentação importantes, mas ainda em ritmo lento para as principais culturas. Para a soja, na safra 26-27, a comercialização avançou apenas 1% na última semana, chegando a 12% no total. Já para o milho, da segunda safra 27, o quadro é ainda mais parado. O andamento permanece estagnado em 7%, após uma pausa nas negociações puxadas pelas trades. Esse comportamento reflete a resistência do agricultor em fechar compras antecipadas, mesmo com sinal de sustentação nos preços de alguns insumos, como ureia e MAP, e com a indústria tentando manter firmeza nas cotações para garantir margens. A expectativa é que as decisões sejam tomadas mais próximas do plantio, mas o ritmo atual indica um mercado travado, com pouca evolução nas duas culturas. Nas relações de troca de soja, houve aumento semanal para os principais insumos, como o MAP e KCL. Isso indica que para adquirir uma tonelada desse fertilizante, o produtor precisa entregar mais saca de soja do que na semana anterior, refletindo o encarecimento relativo dos insumos. Já no cenário logístico, o Tocantins encerra 2025 com avanços relevantes na infraestrutura logística, consolidando-se como eixo estratégico de integração entre região norte, nordeste, centro-sul do país. O principal destaque da semana foi a liberação da nova ponte Juscelino Kubitschek na BR-226 sobre o Rio Tocantins, restabelecendo a ligação entre Estreito e Aguiarnópolis, após um ano de interrupção. A reabertura da ponte normaliza um dos principais corredores logísticos do Mato Piba, reduzindo o custo e eliminando gargalos, devolvendo a previsibilidade ao escoamento da produção agrícola. A BR-226 é rota fundamental para o transporte de grãos, insumos e mercadorias industriais, conectando a área produtora, ferrovia, porto e centro consumidor. Paralelamente, o Estado avança na consolidação de um sistema logístico integrado e multimodal com a ferrovia Norte-Sul como espinha dorsal. Investimento privados em terminais intermodais, unidades e indústrias e também na infraestrutura de apoio já somam cerca de 940 milhões nos últimos 2 anos. Além da ferrovia, segue em estudo a federalização da rodovia estratégica da hidrovia Tocantins-Araguaia. Iniciativas que podem ampliar a eficiência logística e reduzir custos no médio e longo prazo. A combinação entre recomposição da infraestrutura rodoviária e a expansão dos modais ferroviários em multimodal reforça o Tocantins como um dos principais hubs logísticos do Brasil Central. Outro movimento relevante é a ampliação da infraestrutura de apoio logístico, como o terminal de combustíveis e biocombustível da Ultracargo, também em Palmeirante, que melhora o abastecimento do Tocantins e do estado vizinhos, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência do transporte. E vamos para as recomendações exclusivas do assessorado Inovago Brasil. Diante desse cenário para a soja, a recomendação é manter uma postura